Olá, tudo bem? Vamos então para mais uma aula sobre as revoluções que mudaram o mundo. Hoje a gente vai falar sobre as diretas já, que aconteceu em 1984. Ela não é uma revolução que mudou o mundo, mas ela aconteceu no Brasil e é um fato bem relevante na nossa história. Tá? As diretas já, ela foi um movimento político, né, de cunho popular, que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República. Tá? Vamos conhecer o que foi esse movimento. O movimento Direta Já, ele começou em maio de 1983 e foi até 1984. E ele mobilizou milhões de pessoas em comícios e passeatas. Tá? Ele contou com a participação de partidos políticos, representantes da sociedade civil, artistas e intelectuais. Mesmo sendo marcado por significativo apelo popular, o processo de eleições diretas já ocorreu em 1989, que até então não existia o voto direto, né? O voto era feito através dos políticos, senadores, deputados, era quem escolhia o presidente. E a população já estava cansada disso e queria ter o direito ao voto também, né? Porque lá no passado eles tinham direito ao voto, mas era só homens, né, maiores de 18 anos, alfabetizados, e era bem restrito, né? Depois veio a ditadura militar e ela tirou esse direito, né? Então, 20 anos depois da escolha do último presidente, que foi em 3 de outubro de 1960, que isso foi lá na época da ditadura militar, né, ou antes da ditadura militar, as pessoas tinham esse direito, né, de escolher. Depois, ela foi cessada. Então, no período em que eclodiu os atos pela realização das eleições diretas, o Brasil era governado pela ditadura militar, que é uma aula que a gente já fez anterior a essa. Né? O golpe militar ele teve o início em 1964 e ele vetou a participação dos eleitores para a escolha do presidente e de governadores do estado. Porque quem escolhia, então, os governadores e o presidente era só o Estado, né? A Câmara lá dos deputados e senadores. Então, durante o golpe, o Congresso foi fechado e a escolha para presidente e governadores ficou sob a responsabilidade de uma junta militar. Então, os militares era quem determinava e eles escolhiam pessoas que eram a favor deles, né? Pessoas que tinham o mesmo pensamento e que tinham a mesma ideologia dos militares. Tá? Após a promulgação da Constituição de 1967, a escolha do presidente passou a ocorrer pelo meio do voto do colégio eleitoral. Quem era o colégio eleitoral? A Câmara, né? De deputados e senadores, enfim. Eram as chamadas eleições indiretas, que a partir de 1979 o governo militar inicia o processo de retomada da democracia com a lei da anistia. O então general João Batista Figueiredo foi o último presidente do regime militar. Ele determinou que a abertura do país iria ocorrer de maneira lenta e gradual. Mas somente em 1982 que foram retomadas as eleições diretas para governador. Nesse período da história, o Brasil contava com 4 partidos políticos na oposição. Eram eles o PMDB, né, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o PDT, Partido Democrático Trabalhista, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Então, nas respectivas eleições diretas, o deputado mato-grossense Dante de Oliveira, ele apresentou, em 1983, uma emenda constitucional. A proposta previa
o fim do colégio eleitoral, né? Se fosse aprovado, o voto direto ocorreria nas eleições de 1985. E entre os principais articuladores do movimento estava o deputado federal Ulisses Guimarães. As pessoas mais jovens hoje elas não conhecem Ulisses Guimarães, mas é um deputado, né, que ele fez muita história e ele até era cotado, muito bem cotado para ser presidente do Brasil. Mas ele morreu num acidente de avião, né, que caiu no mar. Eu não me recordo agora, mas eu acho que eles nunca acharam o corpo dele, ou enfim, demorou um tempo para achar. Né? O parlamentar, né, o finado Ulisses Guimarães, ele promoveu em maio de 1983 um debate no auditório de Goiânia. E daí esse ato foi um estupim para os comícios, né, que varreram o país. O movimento foi a tradução da insatisfação do povo brasileiro com a perseguição política e a ineficiência econômica do governo militar. Então, a essa altura do campeonato, o governo militar já estava muito desgastado, porque eles foram implementando AI-1, AI-2, AI-3 e até chegar no AI-5, onde tirou todos os poderes, né? Se concentrou tudo nas mãos desses militares que comandavam o país até então. Houve muita repressão, pessoas que foram exiladas do país porque tinha pensamento contrário à ditadura. Sem contar que existiam também aquelas pessoas os grupos rebeldes, né, que enfrentavam os militares de maneira terrorista. Tá? Então, em 1983, a inflação, que já chegava a 211% da dívida externa, ela comprometia boa parte da riqueza do país. E a crise do petróleo afastava os investidores. Então, em meio a esses debates, né, para a sucessão, o general Figueiredo, ele se afasta do processo da escolha, né, em 84, e assim a sua saída ocorreu depois de um comício promovido pelo PT em Olinda e outro em Curitiba. A estratégia usada para que o movimento aparecesse na grande mídia foi o pagamento de inserções publicitárias nos intervalos do Jornal Nacional. 30 mil pessoas compareceram ao comício de Curitiba no dia 5 de janeiro. Também foram promovidos passeatas, comícios em Camboriú, Santa Catarina, né, em 14 de janeiro, que tinham 3 mil pessoas, e Salvador no dia 20, com 15 mil pessoas. O apelo popular aumentou com a participação de 200 mil pessoas em comícios promovidos no dia 25 de janeiro na Praça da Sé, em Porto Alegre. Em São Paulo. Então, por causa desses protestos, desse grande apelo popular, ficou conhecido, né, como o movimento Diretas Já, porque o povo ansiava pelo direito de poder escolher o seu governante. Esse ato reuniu as principais lideranças políticas pró-direito. Eles estavam presentes no Leonel Brizola, que já tinha voltado do exílio, né, durante a ditadura militar. Ele também foi um dos rebeldes, né, que eram contrários ao poder, e ele era cunhado do Getúlio Vargas na época, né, também tinha um governo ditatorial, e ele foi exilado. Nessa época, então, Leonel Brizola já tinha voltado. Né? O governador do estado do Rio de Janeiro, Ulisses Guimarães, e o bem conhecido Luiz Inácio Lula da Silva, né, que era do Partido dos Trabalhadores. Até então, ele era o presidente do Partido Nacional, do Partido dos Trabalhadores, e ele era sindicalista. Né, no grande ABC, ele era o sindicalista dos metalúrgicos, então ele tinha muita popularidade também nessa época. Também estiveram nos palcos atores como Chico Buarque, Milton Nascimento, Fernanda Montenegro,
Também eram pessoas que já tinham sido exiladas e tinham retornado ao Brasil, né? Então, a partir desse ato, né, os comícios eles foram realizados em todo o Brasil, sempre com grande participação popular. Além das ruas, os participantes também puderam acompanhar a intenção de voto dos congressistas à emenda de Dante de Oliveira. Que Dante de Oliveira, então, que ele propõe, né, que as eleições sejam eleições diretas. No mês de fevereiro, foi instalado na Praça da Sé o placar das diretas já, que o pessoal que estivesse na rua poderia acompanhar a votação. No mês de fevereiro, foi instalado, né, o placar das diretas, também inicia a Marcha de Brasília, que é uma caravana para acompanhar a votação na capital federal. O ato de maior concentração de apoiadores das diretas já ocorreu no Rio de Janeiro em 10 de abril. Em 6 horas, 1 milhão de pessoas ouviram os apoiadores da retomada do voto direto em comício promovido na Candelária. Políticos e artistas dividiram o palanque em vários atos até o dia 25 de maio, quando foi votada a emenda do Dante de Oliveira. A sessão foi de intenso movimento e tensão. Ainda assim, a Câmara dos Deputados não aprovou a emenda e as eleições daquele ano não contaram com a participação do povo. A redemocratização e diretas já. Com a derrota, restava aos articuladores do movimento negociar o fim do regime militar, que o até então presidente ele já estava caminhando para isso, né? O João Figueiredo ele já queria então eliminar, acabar com a ditadura militar, né? Tirar os militares do poder e passar o país para uma pessoa que voltasse, né, ou que constituísse uma democracia. Então, a partir da articulação de governadores do Nordeste, o nome de Tancredo Neves ele foi indicado para ocupar o cargo do presidente. E a disputa interna ocorreu contra o candidato de São Paulo, o Paulo Maluf. Mas, como a eleição indireta, Tancredo Neves acabou ganhando, tá, em 1985. Marcou o fim da ditadura militar. Só que ele morre antes da posse. E aí quem acaba ficando no governo é José Sarney. Tá? Eu tenho um videozinho aqui para passar no final para vocês, no próximo slide, que ele retrata bem como foi a euforia, a emoção, a torcida, né, para que esse movimento se concretizasse, para que eles ganhassem direito ao voto. Eu confesso que eu assisti e eu fiquei emocionada, eu gostaria muito de ter participado, porque foi um momento histórico muito importante, né? E você vê o povo, naquela época que não existia internet, nada, não, né, era uma convocação boca a boca, pelo rádio, propaganda na televisão, e foi assim, muito bom. Eu achei muito legal. Se você quiser assistir todo até o final, ele não é muito grande. Eu vou passar ele para vocês aqui na continuidade do filme. A outra manchete de hoje: passeata e comício pelas diretas em São Paulo. Nossos repórteres falam de lá ao vivo. Tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade no Vale do Anhangabaú. O centro de São Paulo está tomado pela maior manifestação política de sua história. Os artistas já cantaram. Agora, os políticos falam para a multidão. O Jornal Nacional começa daqui a 1 minuto. O governo manda ao Congresso emenda prevendo eleições diretas para presidente em 88. Se a emenda Figueiredo derrotar no Congresso a emenda Dante de Oliveira, como espera o Palácio do Planalto, o Brasil vai ter eleições presidenciais diretas em 1988. O sucessor do presidente Figueiredo terá, portanto, um mandato de apenas 4 anos, mas terá direito à reeleição, assim como acontece nos Estados Unidos. A emenda Figueiredo marca para 86 a eleição dos prefeitos das capitais, junto com a eleição dos governadores de estado.
No fim da tarde, outro fato político importante. O comício de São Paulo pelas eleições diretas já. Ao vivo de São Paulo, fala o repórter Carlos Nascimento. E nós falamos aqui do Vale do Anhangabaú, local da concentração e do comício. No momento em que se prepara para falar o governador Franco Montoro de São Paulo. Já falaram Tancredo Neves de Minas Gerais, Leonel Brizola do Rio de Janeiro, que foi bastante aplaudido por esta multidão que toma o Vale do Anhangabaú. Organizadores afirmam que as expectativas e número de participantes foram satisfeitas. Os senhores estão tendo aí uma visão geral do Vale, no momento em que fala o governador Montoro. Emenda símbolo da reivindicação de nossa terra. Carlos Nascimento ao vivo do Vale do Anhangabaú em São Paulo para o Jornal Nacional. Veja em instantes as reportagens completas sobre a emenda do governo e o comício de São Paulo. O amarelo se misturou ao cinza de São Paulo na tarde de hoje. A cidade parou para a passeata e o comício por eleições diretas. O balão amarelo das diretas assumiu seu posto no Vale do Anhangabaú logo de manhã. São Paulo ainda vivia um dia normal, mas a correria típica do centro hoje ganhou uma cor, o amarelo. De manhã ele cobriu o verde dos palanques e deu outra vida à passarela que liga os dois lados do vale. Apareceu nas camisetas, nos broches e principalmente nas faixas. Muita gente fez plantão para colocar o seu recado num bom lugar. Passou a noite aqui? Quase a noite toda. Quer dizer que tá duro arrumar um lugar aqui para pôr uma faixa, né? Tá um pouco difícil. Democracia é assim, né? Todo mundo quer dar o seu recado, então a gente precisa disputar o espaço. As últimas marteladas no palanque foram acompanhadas pelo nervosismo dos organizadores, preocupados com o sucesso da manifestação. A preocupação era não só com os aspectos práticos de organização da passeata, mas também com o tempo. Hoje em São Paulo fez de tudo, sol, chuva e em certos momentos sol e chuva ao mesmo tempo, como agora. Mas o amarelo foi mais forte que a chuva e às 4 horas ele começou a tomar conta da cidade inteira. Ele aparecia nas roupas dos jovens, nas bandeiras das crianças, nas cabeças dos adultos e até nas camisetas dos velhos. O senhor veio de onde? De Presidente Prudente. De longe, hein? Longe, 600 quilômetros daqui lá. Amarelo também na roupa do cachorro, que foi à Praça da Sé, e nos cartazes que iam tomando todos os espaços. Eles pediam direta já em várias línguas. O que tá escrito aí? Direta já. Em japonês? É, em japonesa. Poucas horas antes de sair a passeata, a Sé já era um verdadeiro carnaval, prometendo uma manifestação muito alegre, muito brasileira. A Praça da Sé já está cheia. Balões de gás ganham ar. Chegam os artistas. Mais amarelo na Sé. Acho que é o amarelo junto com o verde da esperança do coração de cada brasileiro. E diretas, já! Os grupos vão chegando em pequenas passeatas. Os professores que estão em greve hoje esqueceram suas reivindicações salariais. Cantando, pediam para votar. Direta já! Direta já! E quando eram 5h30 em ponto, o locutor oficial do comício, Osmar Santos, deu início à passeata. E milhares de pessoas saíram com suas faixas e gritando palavras de ordem pela rua Benjamin Constant, começando a passeata de 1.200 metros até o Vale do Anhangabaú. E quem não estava na passeata participava jogando papel picado do alto dos prédios. À frente, o símbolo da caminhada pelas diretas, um boneco de 3 metros de altura com a imagem do senador Teotônio Vilela. A esta altura, já eram muitas passeatas que desembocavam de várias ruas no Vale do Anhangabaú. 15 para 6, a passeata oficial chega ao viaduto do Chá. Espremidos na frente do povo vão os políticos. O governador de São Paulo, Franco Montoro, o do Rio, Leonel Brizola, o de Minas, Tancredo Neves, o presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães, e o presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio da Silva Lula. O Vale do Anhangabaú é uma festa. A Orquestra Sinfônica de Campinas toca Beethoven e o painel luminoso do Vale acompanha com um show visual. Começo da noite. O Anhangabaú já está tomado pelos manifestantes, mas a caminhada ainda prossegue pelo Largo de São Francisco, Rua Líbero Badaró e Viaduto do Chá. Uma parte da passeata ainda está na Praça da Sé. E quando eram 20 para 7, no Vale do Anhangabaú, as pessoas se deram as mãos e todo mundo cantou o hino nacional. Um momento de grande emoção.
E agora, ao vivo, nossos repórteres voltam a falar direto do Vale do Anhangabaú. E estes são os momentos que antecedem o final da grande manifestação de São Paulo pelas eleições diretas já. São Paulo, que fez a primeira grande manifestação em 25 de janeiro, faz agora a última antes da votação da emenda Dante de Oliveira. Está falando o presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães. Terminou de falar exatamente agora o presidente nacional do PMDB. Aí está o Osmar Santos, que é o animador oficial. Falaram os governadores Tancredo Neves, de Minas Gerais, Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, Franco Montoro, de São Paulo. Presença de uma grande multidão no Vale do Anhangabaú. São Paulo repete hoje o sucesso da manifestação do Rio de Janeiro. Bete Carvalho, os governadores presentes, todos os presidentes nacionais dos partidos, os políticos aqui, vocês todos, mãos erguidas, vamos concentrar e vamos cantar para finalizar a maior concentração da história do país, da América Latina. Parabéns, São Paulo. Vamos todos cantar o hino nacional brasileiro. Eu chamo Taiguara aqui também. E neste momento começa a ser executado já pela segunda vez, nesta noite, o hino nacional brasileiro no Vale do Anhangabaú. As autoridades presentes aí no palanque, com os braços erguidos, preparam-se para cantar junto com o público o hino nacional.